E aí, feras, beleza? Eu sou o professor Julian, junto com o professor Fábio, ministramos a disciplina de Física da primeira série do Colégio Educandário Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, Sacramentinas Bonfim, né? O capítulo de hoje é o seu capítulo 5, lançamento oblíquo e lançamento horizontal, do livro 2 do SAS. Quem quiser acompanhar a página 2 a 15, que tiver o módulo aí. Ok? É importante ressaltar que os capítulos 1 e 2 vai servir de base para as fórmulas, né, futuras fórmulas, até a parte teórica também. Tranquilo, gente? Então, quem são esses assuntos do capítulo 3 e 4? Movimento uniformemente variado, movimento vertical para cima, movimento vertical para baixo, queda livre, né? E assim vai. São esses conteúdos aí que é interessante a gente dar fera também. Tranquilo, gente? Então vamos lá para o conteúdo. Primeira coisa, gente, o movimento oblíquo, essa figura 2 aqui, ó, que o mouse está acionando aí, ele é um movimento em que a bola sobe, né, se faz essa trajetória parabólica e cai em um outro local. Então veja que durante esse movimento, esse lançamento, existem dois movimentos. O movimento vertical, que a bola sobe, e o movimento horizontal, que a bola cai em algum lugar, né? Então, já está entendendo qual é a ideia. O movimento, quando a bola sobe, a gente vai pensar um pouco no lançamento, no movimento vertical. E quando a bola estiver se deslocando, a gente se preocupar com o deslocamento, a gente vai estar pensando no movimento uniforme. Então, qual é a ideia aqui do princípio da independência dos movimentos simultâneos? Ou, melhor falar, princípio de Galileu, fica mais rápido, né? Esse princípio nos dá a possibilidade de estudar cada movimento separadamente. A gente tem um movimento composto, né, por dois. A gente tem um lançamento que é composto por dois movimentos e a gente pode estudar separadamente. Então, se eu estiver falando de altura e tal, eu vou estar olhando só para essa parte vertical, onde o mouse está falando, mostrando. E se eu estiver falando de deslocamento, né, o alcance que a bola teve, a gente vai estar falando desse movimento aqui horizontal. Tranquilo? Então, a gente vai estudar separadamente isso. À sua esquerda, né, temos um lançamento horizontal, né, essa curva que ela faz é um lançamento horizontal, que também vai ser, a gente vai lembrar desses movimentos aí que a gente viu do capítulo 1 e 2. É interessante também o capítulo 3, né, que era vetores, né, composição de vetores, também a gente vai precisar agora, ok? Então a gente tá vendo aqui uma imagem do rapaz chutando a bola. Temos uma velocidade inicial, que normalmente a questão vai estar te entregando. Vai ter um ângulo formado, que é do chute da bola, e vai fazer essa trajetória. Durante cada intervalo de tempo, por exemplo, nesse intervalo de tempo, a bola ela vai ter um movimento vertical, uma velocidade vertical, que a gente vai chamar de VY, por causa do plano cartesiano, e uma horizontal, que a gente vai chamar de Vx. Tranquilo? E o encontro desses dois vetores nos gera o vetor resultante de velocidade naquele ponto. Outro vetor em outro ponto, por exemplo, aqui. Agora, Vy está sendo para baixo e Vx está sendo ainda para a direção da esquerda para a direita. Então, vai gerar um vetor V aí também. Então, gente, ó, também no ponto inicial vai gerar um VOY, e um VOX para gerar esse VO aqui. Então, a gente vai precisar do conteúdo de vetores. Para quem é esse VOY e quem é esse VOX? Lembrar de decomposição de vetores. Ou usar da simples trigonometria formando um triângulo aqui, ok? Vou usar a decomposição de vetores, né? Então, pensando aqui, ó. Pensando aqui em VY, né? Vamos olhar aqui VY ou VO, né? E quem gera VO? Para gerar VO, vai ter um VY e um VX. VOX no caso, então, e VOY. Pensando nisso, quem é VOY, né? VOY, a gente vai ter um ângulo aqui formado com a horizontal, eu vou chamar de θ, ok? VOY vai ser VO vezes o seno do ângulo θ, ok? Tanto VO já existe na questão, VO e o ângulo. E quem é VOX? Vai ser VO vezes o cosseno de θ. Bem simples mesmo, ok? Decomposição de vetores. De boaça?
Tá aí, VOX, VOY. O ângulo que a gente vai estar utilizando não vai ser θ, vai ser alfa aí na questão, mas isso não impede de usar outros tipos de ângulo. Quando a gente estiver falando do estudo do movimento, quando a gente estiver falando, vou só botar minha câmera aqui para baixo. Quando a gente estiver falando de direção horizontal, alcance, né, deslocamento horizontal, a gente vai estar falando do movimento uniforme. O que acontece na direção horizontal? Um movimento uniforme. O que acontece na direção vertical? Um movimento uniformemente variado. Ou, se vocês quiserem lembrar do capítulo 2, como ele sobe, ele está existindo o que na direção vertical? Um movimento vertical para cima, ok? O movimento vertical para cima, a gravidade vai ser aceleração e ela vai ser negativa, porque quando você está subindo, a gravidade é contrária ao seu movimento. Então, ela, como é contrária, ela fica negativa, ok? Então vamos para a direção horizontal. Voltando aqui para a direção horizontal, a gente viu que VOX é VO vezes o cosseno do ângulo. No caso da nossa imagem era alfa, né? Então, portanto, a gente vai utilizar alfa aqui. E como é um movimento uniforme, a velocidade nunca muda. Então, VOX e VX, qualquer momento, qualquer intervalo de tempo, VX e VOX é igual. Desculpa aí a tosse. E esse aqui, quem é esse x igual a XO mais Vx vezes t? Essa aqui é a fórmula do sorvete, S igual a SO mais VT. Então, dica que eu dou, se esquecer lá no vestibular, na prova tal, pensar sempre, movimento uniforme. Então você vai lembrar das fórmulas do movimento uniforme e aplicar se a gente estiver falando de deslocamento. A gente está usando o x para falar que é deslocamento em x, né? Não usando S. Mas você pode usar S, não tem problema aí. Okay? Só foi questão de nomenclatura, organização. Na direção vertical, lembrando que x a gente pode chamar de alcance ou deslocamento horizontal nas questões. Principalmente alcance aparece muito. Na direção vertical, a gente vai estar trabalhando com VOY, VO, sendo como é um movimento uniformemente variado. Ele vai acelerar ou desacelerar conforme o tempo. Então, vai existir um VY conforme um tempo, né? Então, VOY a gente encontra e VOY a gente encontra como VO vezes seno do ângulo. E VY a gente consegue encontrar com a fórmula do VOAT, né? V é igual a VO mais AT, né? Então, VY é igual a VOY menos porque a aceleração é negativa da gravidade vezes T. Ok? São fórmulas que você já conhece. Só botei um Yzinho aqui. Essa aqui é aquela do sorvetão. S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Aí vai ficar dessa forma, usando no lugar de H, usando Y, por causa que a gente está usando o Y como a vertical, né? Mas pode usar H? Pode, não tem problema. E aqui é a famosa Torricelli, que nos salva de muitas questões, né? Quando não tem tempo, né? E como não precisa de tempo, a gente pode utilizar dela. Lembrando que dy aqui, ΔY é a altura, né? Tranquilo, gente? Então, casos especiais aqui. Então, vamos para os casos especiais. A gente vai estar trabalhando com tempo de subida e tempo total agora. O tempo de subida é quando ele alcança a altura máxima. Aqui existe um tempo, né? Um VY e tal. E o tempo de subida vai ser neste ponto mais alto. Neste ponto mais alto não existe VY. Se lembra lá quando a gente tinha lançamento para cima? Quando ele parava no ponto mais alto, não existia velocidade? Como a gente sabe que Vx, a velocidade é constante, só vai existir nesse ponto mais alto, presta atenção. Só vai existir nesse ponto mais alto, na altura máxima, só vai existir Vx aí. Não vai existir VY. VY é zero. Então, como é que surgiu essas fórmulas aqui no canto de tempo de subida? A gente vai utilizar da fórmula de VY. Vou fazer rapidinho, mas não vou estar deduzindo todas as fórmulas para o vídeo não ficar maior do que eu acho que vai ficar. Lembra de VY é igual a VOY menos GT? Como VY no ponto mais alto é zero, a gente pode substituir aqui para zero igual a VOY, né? Menos GT e isolar, né? Vamos jogar o menos GT aqui desse lado, né? Como vocês gostam de fazer, VOY, e o tempo vai ser igual a VOY sobre
a gravidade. Isolei tempo, né? O tempo de subida, porque... E lembrando quem é VOY, não é VO vezes o seno do ângulo, né? Formado, no caso aqui é um alfa, isso aqui é meu alfa, viu gente? Dividido pela gravidade. Foi assim que surgiu esta fórmula aí de tempo de subida, ok? Então se vocês utilizarem da fórmula, desta fórmula aqui, e lembrar que quando o tempo de subida é zero, então não precisa decorar a fórmula de tempo de subida. Então lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o tempo total é 2 vezes esse tempo de subida, então ficou 2 vezes isso aqui tudo, tranquilo? Altura máxima, a gente já sabe que existe VO e Y não existe. Como surgiu esta fórmula de altura máxima? Trabalhamos com quem? Trabalhamos com Torricelli, que não precisa de tempo. A gente tem toda essa formulazinha, mas se você quiser usar o Torricelli, lembrando que VY é igual a zero, não tem problema. E o alcance horizontal, a gente vai estar utilizando alcance horizontal total, né? Onde a bola caiu. A gente vai usar essa fórmula aqui, VO quadrado vezes o seno do arco duplo do ângulo, né, alfa, sobre a gravidade. Gente, essa fórmula chegou aí através do X, né, aquela fórmula de X. E a gente vai saber aplicar, como a gente vai poder aplicar nos exemplos. Porque, gente, ó, aí eu botei aqui no cantinho quem é o arco duplo, viu? O slide aqui, partindo desse ângulo aqui, alfa, seno de 2 alfa vai ser 2 vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa. Nada de querer botar, por exemplo, se aqui for 30 graus, aí eu quero fazer, como aqui tá um 2 alfa, eu quero fazer seno de 30 é meio, é só multiplicar por 2, porque aqui tem um 2zinho, né? Aqui tem um 2zinho, então eu vou multiplicar por 2 o seno do alfa. Não é desse jeito, por favor, não façam isso. O que você pode fazer é, se aqui for 30 e colocar aqui no lugar do alfa 30 graus, primeiro você tem que multiplicar esse grau, 2 vezes 30 dá 60, então você depois calcula o seno de 60. Eu não posso fazer ao contrário, tipo, calcular o seno de 30 e depois multiplicar por 2, tranquilo? Matemática básica aí. Ou, se você só quer saber em relação a 30, você pode usar essa fórmula aqui do arco duplo. 2 vezes o seno de 30 vezes cosseno de 30. Aí sim você consegue obter o resultado a partir do ângulo formado aqui. Vocês vão entender quando é que vocês vão usar, substituindo aqui logo direto 30 graus, ou quando vocês vão usar essa fórmula nos exemplos do próximo vídeo. Então, gente, quero agradecer. Esse vídeo é do conteúdo. Obrigado pela atenção. Próxima parte 2, a gente vai fazer exercício do lançamento oblíquo. Por favor, curta se gostou do vídeo. Inscreva-se no canal aí. E ative o sininho para a gente responder, né, mais questões. E por favor, comente quais as dúvidas e tal, para a gente acrescentar nos próximos vídeos. Obrigado.